Boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Já vamos começar. Boa noite a todos, irmãos. Vamos começar então nosso momento, nosso estudo bíblico nessa noite, né? Queremos dar mais uma vez boas-vindas e boa noite, boas-vindas aos nossos irmãos amados, né? E vamos estar orando nesse momento, vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor, né? Tudo sempre com oração, sempre nos submetendo àquele que é o Senhor das nossas vidas, ok? Então vamos orar nesse momento, vamos interceder ao Senhor. Deus bendito, Pai eterno, graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos compartilhar a Tua palavra mais uma vez nessa noite. Obrigado a Deus por podermos nos reunir, ainda que online, ainda que cada um na sua casa, mas reunidos estamos, ó Deus, para aprendermos mais e mais do Senhor nosso Deus. Pai de amor e de bondade, rogo a Ti as bênçãos do Senhor sobre cada vida, sobre os lares, sobre as famílias, sobre a nossa igreja, visitantes, congregados, amigos nossos que têm nos acompanhado. Que a Tua graça seja derramada continuamente sobre cada coração. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, pela obra de sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Dá-nos, Senhor, nesse momento, a instrução da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração e nos ensinar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Te louvamos, te agradecemos por isso e te rogamos que o Senhor esteja sempre conduzindo as nossas vidas. Seja com os enfermos, Deus bendito, fortaleça-os, seja com aqueles que estão fracos na fé, que só possa, ó Deus, firmá-los diante do Senhor. Seja com aqueles, ó Deus, que têm se desviado da Tua presença. Que só possa, ó Deus, trazê-los de volta ao primeiro amor. Assim nós te pedimos, te rogamos, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos estar nesse momento abrindo as nossas Bíblias para Tito, versículo 3. Hoje nós finalizaremos a carta de Paulo a Tito. Tito, versículo 3. Estamos nessa jornada bíblica, né, que eu já estou chamando agora de jornada bíblica, né? E esse estudo aí bíblico, essa jornada que começamos desde Gálatas, no dia 23 de março, irmãos. Olha, se você olhar para trás aí, já fizemos uma boa caminhada, né? Já temos uma boa caminhada. Os irmãos que estão conosco desde o início, você pode se orgulhar aí porque você já tem aí uma boa caminhada, né? E vamos continuar caminhando. Enquanto tivermos aí essa situação de isolamento social, de quarentena, vamos continuar caminhando. E depois, quando passar, nós estamos estudando aí alguma maneira de nós continuarmos esse estudo dessa maneira como a gente vem fazendo, né? Cada dia um versículo. Aí veremos, estudaremos aí a melhor forma, como que faremos,
né? Mas, de fato, estudar a palavra de Deus, primeiro, é maravilhoso, é gratificante, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, mais a gente quer aprender. Quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber, né? E é maravilhoso demais, né? A gente poder estudar a palavra de Deus. E segundo, né? Então, primeiro que, né, nos edifica. E segundo, irmãos, que gera crescimento espiritual em nós, gera fortalecimento, né? Então, é através da palavra de Deus e do conhecimento dessa palavra que nós vamos nos firmando diante do Senhor, tá certo? Então, realmente não há contraindicação, pelo contrário, né? Só há benefícios para aprendermos mais e mais do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: prossigamos em conhecer o Senhor. Bem, vamos lá. Tito capítulo 3, abra sua Bíblia comigo lá. Tito capítulo 3, nós vamos estar nesse momento lendo a palavra de Deus, ok? Versículo 1, aqui nós temos duas divisões apenas. A primeira, quando Paulo fala sobre a obediência às autoridades e mais uma vez reafirmar a salvação pela fé, e depois, lá nas recomendações finais, a saudação final que Paulo sempre faz nas suas cartas, ok? Então vamos lá. Primeiro, capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Deixa eu botar o som mais baixinho. Que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Vamos parar um pouquinho aqui e estudarmos esses dois primeiros versos. Primeiro, a orientação de Paulo, e aí sempre quando nós lembrarmos, a orientação de Paulo é a orientação de dar, né? A palavra inspirada por Deus é a orientação de Deus para nós. Então o que a palavra de Deus diz para nós? Olha, se submetem ou se sujeitem às autoridades, aos que governam, né? Sejam obedientes, prontos para toda boa obra. Então, o primeiro mandamento, né, a primeira ordem aqui é de se sujeitar, é de se submeter às autoridades, porque a palavra de Deus diz que toda autoridade é instituída por Deus. Talvez você pergunte, mas pastor, mas aqueles imperadores que perseguiram os cristãos e aqueles homens, esses homens que perseguem os cristãos, ainda esses são instituídos por Deus? Sim, são instituídos. Toda autoridade. Deus tem um propósito em todas as coisas. Ok, irmãos? Em todas as coisas. Nós não conhecemos todo o propósito de Deus, mas Deus tem. Então, nós temos que nos submeter. Ah, mas pastor, e os apóstolos lá? Eles, o Sinédrio, que era a autoridade judaica, mandou que eles não pregassem Jesus. E aí? E aí Pedro nos explica e nos mostra muito bem. Pedro diz assim, olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, claro que nós nos submetemos à autoridade diante das leis, diante, né, dos ritos normais, como nós vemos fazendo. Por exemplo, temos aí uma lei de quarentena, de isolamento social. Ah, eu não vou me submeter à autoridade, eu vou abrir a igreja, nós vamos fazer culto. Vai ser problema. Na verdade, vai ser problema. Então, nós nos submetemos à autoridade, enquanto, claro, que essas leis é para o benefício de todos, é para o benefício do povo e tudo mais. Se amanhã ou depois vir uma lei dizendo, olha, vocês não podem mais se reunir, não é por isolamento, não é por causa de saúde, nós vamos proibir, você não pode mais ser cristão aqui, aí é diferente. Porque aí nós vamos nos submeter a Deus em primeiro lugar, que é a maior autoridade na nossa vida. Tá certo? E aí nós não vamos deixar nos reunir, não vamos deixar de ser crente, nós não vamos negar a Jesus Cristo de maneira nenhuma. Porque uma autoridade está dizendo que eu tenho que negar. Tá certo? Então, para que os irmãos entendam, nós nos submetemos às autoridades, uma forma de descrição bíblica, né? Somos obedientes, né? Mas também entendendo que nós nos submetemos à primeira autoridade, ou autoridade maior, que é Deus. Tá certo? Que é Deus. Se, dentre as duas,
houver divergência, por exemplo, se Deus manda ou fala, né, que eu devo me render a Ele, que eu devo ser cristão, e aí vem a autoridade dizendo, não, você não pode ser cristão, claro que aí vale a lei maior. Então eu me submeto à lei de Deus e não aos homens. Ok, irmãos? Ainda no versículo 2, ele diz assim, ao submeter a autoridade, ele diz assim, não difamem. Difamar a autoridade é falar mal contra os nossos governantes. Você não concorda com as suas ações? Talvez eu não concorde também. Mas não concordar é minha opinião. Agora, eu ir para uma rede social ou ir difamar aquela autoridade é outra questão. E nisso erramos, e nisso há erro. Ok? E nisso pecamos. Então tome cuidado, porque a palavra de Deus diz que não, nós não devemos difamar a ninguém. Ninguém. Principalmente se for uma autoridade que é instituída por Deus. Ainda que você não concorde com os atos daquela autoridade. Tá certo? Então, não concordar, você pode até se colocar, se posicionar, olha, eu não concordo com essa atitude, eu não concordo com isso, com aquilo. Ponto. Agora, difamar, esse governante é aquilo outro, é isso, é aquilo outro, de maneira nenhuma, irmãos. Isso não é atitude de cristão. Então, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Né? Então, altercadores são aquelas pessoas que buscam... deixa eu pegar uma outra palavra que fica mais fácil aqui, olha. Né? Que diz assim, olha, antes, né, não difamem a ninguém, antes, né, que vocês sejam cordatos, sejam pacíficos e não altercadores, não, vamos dizer assim, promotores de discussões, promotores de dissensão, tá certo? Sejam pacíficos, né? Cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Ou seja, é o espírito de brandura que deve existir no cristão, no servo de Deus. Amém, irmãos? Você compreendeu isso? Então, Paulo vai nos falar, e a palavra de Deus vai nos falar sobre a nossa relação com as autoridades. Nos submeter e não difamar. Versículo 3. Pois nós também, outrora, antes, éramos nécios, ou seja, éramos inexperientes, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Então Paulo faz um check-up de quem nós éramos. Nós, antes de conhecermos a Cristo, éramos tudo isso. Éramos desobedientes, éramos desgarrados, escravos do pecado, né? A palavra de Deus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então ele diz, escravo de toda sorte de paixões e prazeres. Escravo. Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. E não amando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, quando se manifestou, irmãos? Pergunta de Enem, agora cristão, né? Quando se manifestou a benignidade de Deus? Quem sabe? Responde aí, pode colocar aí no comentário. Né? Quando se manifestou a benignidade, ou seja, a bondade de Deus para conosco? Quando? Né? Quem sabe? Coloca aí para mim. Quero ver aí nos comentários aí a resposta. Só não pode o pastor Renato, que está nos acompanhando também. Né? Mas os demais irmãos que sabem essa resposta, coloquem aí para mim. Eu quero ver aqui, né, nos comentários. Né? Quando se manifestou, versículo 4 diz, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus. Né? Vamos lá, irmãos, eu estou aguardando aqui a resposta. Não chegou nenhuma resposta ainda? Será que está demorando tanto a internet hoje assim? Hein? Será que vai ter que dar a resposta? Ninguém quer arriscar? Leia o versículo 4, continua lendo o verso 4. Quando é? Quando se manifestou a benignidade de Deus? Olha aí. Pastor Renato já ia responder, aí não pode. Né? Quando se manifestou a benignidade de Deus? Olha o versículo 4. Nosso Salvador, o seu amor para com todos,
né? A benignidade de Deus se manifestou a nós através do amor de Jesus Cristo, através, né, de Jesus Cristo vir ao mundo para morrer por nós. Tá certo? Então essa é a manifestação da benignidade de Deus. Quando a gente fala de se revelar a benignidade, a gente lembra sempre, né, lá de João capítulo 1, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do diante do Pai. Então, né, a manifestação da bondade, da benignidade de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Isso, né? Se deu no seu único filho, isso aí, Lúcia, né? Para morrer na cruz por nós, né? Quando enviou o seu filho, isso, Ana. Então, certo, isso aí, ok? Então, versículo 4, vamos voltar lá. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça. Lembra, irmãos? Nós não fomos salvos por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ou seja, nós somos salvos por causa da misericórdia de Deus, por causa do amor de Deus, por causa da graça do Senhor sobre nós. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. O que é lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus, né? Então veja que ele diz sobre no ato da misericórdia de Deus, no ato do amor de Deus para conosco, ele nos deu Jesus Cristo. Você já sabe de cor, João 3,16. Você já sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus é o fato de nós não sermos consumidos, as suas misericórdias. É a graça do Senhor, movido pelo seu amor, que trouxe vida e salvação a nós. Não por obras, por nós praticadas, porque as nossas obras, por melhores que fossem, são trapos de imundícia diante do Senhor. Então, nós somos convidados a Deus pela graça de Deus. Então, pastor, pela graça, todos os homens são chamados à salvação, todos os homens. Não importa se ele é de uma outra religião, não importa se ele é um bandido, se é um traficante, se é um corrupto, né? Não importa qual seja a situação dele atual, todos os homens são chamados à graça. Todos são atraídos à graça de Deus, todos. Agora, todos vão crer em Jesus Cristo? Não, infelizmente não. A vontade de Deus, Pai, é que todos se salvem. Nós já vimos isso aqui nas cartas paulinas. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, a salvação em Cristo. Deus não fez o inferno para os homens. Nós já temos afirmado isso, irmãos. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. É um lugar de punição para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que negam a Cristo e a Deus e a sua salvação em Cristo já estão condenados. Então, ora, se nós somos salvos pela graça através da fé, vimos isso ontem, reafirmamos isso no nosso culto, né? Vimos isso lá em Efésios 2:8. Então, o que a palavra de Deus diz assim, no versículo 5? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador. Então, o que Deus faz conosco? É o processo de regeneração. Regenerar é gerar de novo. Então, Deus, ele torna em nós aquilo que estava morto, traz vida. Aquilo que era, por isso Paulo diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos deu vida, ok? Ele nos deu vida, e vida em abundância. Isso é regeneração. O que é regeneração? É gerar de novo. Por isso, Jesus vai falar para Nicodemos, lá em João capítulo 3, importa-vos nascer de novo.
O novo nascimento é o processo de regeneração. O ato de regenerar é o Espírito Santo que faz em nós. Lembra que a obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E quando o Espírito Santo realiza essa obra no homem, esse homem nasce de novo. Esse nome é regenerado. Nesse processo de novo nascimento, as coisas velhas ficaram para trás. O velho homem é subjugado e agora o homem espiritual, o ser espiritual que está em você, passa a ter voz, passa a dominar as suas ações. Então é dessa maneira que nós somos regenerados e renovados no Espírito. É um lavar do Espírito Santo de Deus. Os irmãos compreendem isso? Versículo 6 em diante, continuando. Que ele derramou, vou ler o finalzinho, ó. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, não por atos de justiça, não por obras, mas por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, nós somos co-herdeiros com Cristo das mansões celestiais. Jesus diz assim: eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então, a palavra de Deus é: Jesus Cristo nos fez herdeiros com Ele do reino dos céus. Jesus Cristo nos deu acesso, através da sua obra regeneradora, através da salvação, nós passamos a ter acesso agora ao céu de Deus. Nós não tínhamos esse acesso, nós estávamos mortos, separados de Deus. Mas agora em Cristo nós somos nova criatura. Agora nós seremos ressuscitados, falamos disso ontem à noite, nós teremos um novo corpo e então nós adentraremos os céus de Deus. Nós participaremos das mansões celestiais em Cristo, que Jesus preparou para nós. Por isso ele nos fez herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então lá, na vida eterna, nós habitaremos para sempre com o Senhor. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente. E Paulo pede isso a Tito, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Ou seja, nós fomos salvos para servir. Ok? Preste atenção nisso. Fomos salvos para servir. A nossa salvação, o ato de Deus me salvar, não é para eu ser servido. Agora eu estou salvo, então eu vou orar e Deus tem que ficar aqui, olha, mandando coisa para mim, e Deus tem que estar aqui, olha, me servindo toda hora, e Deus tem que estar aqui, olha, todo momento obedecendo ao meu querer, à minha vontade. Como que é isso? Né? Como que é isso? Não, não é assim. O ato, né, de salvação, ele nos justificou pela sua graça, mas para servirmos a Ele, aos seus propósitos. Lembre-se que Ele é o Senhor e nós somos seus servos. Ele é o nosso Deus e nós somos os seus filhos obedientes. Então que nós não venhamos a mudar a posição de relação e de relacionamento que temos com Deus. Então, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. E temos afirmado isso. Nós somos salvos para servir a Deus. E como nós servimos a Deus? Através das nossas boas obras. Então, o que é boa obra? É apenas você dar um alimento a alguém? Não, isso também é. Mas é você socorrer
o órfão, a viúva, é você socorrer uma pessoa, é você ajudar outra, é você compartilhar a palavra de Deus, que é a salvação. Isso são boas obras, irmãos. Quando você discipula alguém, isso é uma boa obra, porque você está doando de si para o outro. Então, a prática das boas obras é praticar tudo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Finalzinho do versículo 8. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens, né? Aqueles que creem a prática das boas obras são excelentes e proveitosas. Mas, versículo 9, preste atenção. Evita discussões insensatas. Preste atenção, meu irmão. Olha a palavra de Deus a você. Evita discussões insensatas. Como, por exemplo, vou citar algumas aqui. Política. Discussão insensata. Time de futebol. Discussão insensata. Não chegaremos a lugar nenhum. E tantas outras questões que a gente possa discutir, né? E aí são discussões insensatas, ou seja, sem sensatez. Não são debates que nos levam ao entendimento. Eu já falei isso. Quem é de esquerda continuar sendo de esquerda, quem é de direita vai continuar sendo de direita, quem é de centro vai continuar sendo de centro, e ninguém muda a mente do outro. Você até pode mostrar que aquele líder ou aquele outro errou e tal, mas ninguém deixa de ser. Está entendendo? Por isso que é insensato. Se você discute futebol, ninguém vai se transformar no outro time. Não vai. É discussão insensata. Outra coisa, discussão de genealogias. Porque Jesus que veio, que não sei de onde que veio. Besteiras. Contendas e debates sobre a lei. Olha só. Debates sobre a lei. Porque não têm utilidade e são fúteis, diz o apóstolo Paulo. E olha que o apóstolo Paulo conhecia a lei mosaica, né? De ponta a ponta. Ok? Evita, verso 10, o homem faccioso. Então, olha a orientação de Deus. Evita aquela pessoa que gosta de contender. É uma pessoa facciosa, é uma pessoa que sempre, há um tempo que diz assim, né? É sempre do contra. Já ouviu isso? Há um termo que diz assim, né? Nosso termo mais atual diz assim, fulano é sempre do contra. Ele tem um espírito faccioso, ou seja, é uma pessoa que não é de fácil trato. Ela é difícil de lidar com ela. É facciosa. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, evita. Não adianta, essa pessoa não quer caminhar. Ela não quer se meter. Ela não quer estar junto. Então, a palavra é evita esse tipo de pessoa. Não vai trazer benefícios a você. Verso 11. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Olha que palavra dura do apóstolo Paulo. Essa pessoa que vive, esse homem faccioso, que vive a contender, está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada. Então evita, queridos, tais pessoas, porque elas não edificam a ninguém. A partir do versículo 12, o apóstolo Paulo vai concluir a carta dele a Tito, com as saudações e recomendações finais, e ele diz assim: quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ou seja, Paulo ainda não estava em Nicópolis, né? Ele estava em outro lugar. Mas ele diz, olha, quando Artemas ou Tíquico chegar até você com essa carta, apressa-te a vir ter comigo. Vamos nos encontrar ali, né? Em Nicópolis,
que eu quero passar o inverno ali. Lembrando que Paulo escreve essa carta a Tito entre o primeiro e o segundo aprisionamento dele, ali em Roma. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo. Irmãos, lembram de Apolo lá em Atos, né, e também em Coríntios, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a fazer dos necessitados, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. A obra do ser humano, do cristão, né? A obra do servo de Deus, tem que ser obra de justiça, obras frutíferas. E aí eu quero finalizar falando o exemplo que Jesus nos dá, que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, ok? Vamos dizer que isso aqui seja a videira e aqui são os ramos. E Jesus diz assim, aquele que está enxertado na videira, aquele que está em mim, ele dá fruto. Mas aquele que não dá fruto, ele está enxertado, mas não dá fruto, o Pai, que é o agricultor, vem e poda. Corta partes, disciplina, repreende, exorta, para que frutifiquem. Então, nós somos chamados, irmãos, a dar frutos, frutos de justiça. E aí Paulo diz isso, olha, aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Então, que todos nós, irmãos, sejamos frutíferos, tenhamos as nossas obras frutíferas no Senhor, o Senhor possa olhar para mim e para você e se agradar na minha vida e da sua vida, das nossas obras, daquilo que nós temos realizado para a honra e para a glória do Senhor. Versículo 15, finalizando. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Ok? Vamos fazer um breve resumo, rapidamente. Capítulo 3 de Tito. É o nosso estudo nessa noite. Então vamos lá. Primeira parte, versículo 1 e 2. Paulo nos diz a respeito de nós obedecermos e nos sujeitarmos aos governantes, às autoridades, porque são instituídas por Deus, a não difamar a autoridade, né, mas ser cordatos, né, cortesia para com todos os homens. Então, é a primeira ordem do apóstolo Paulo, orientação da palavra de Deus. Depois, Paulo diz assim que nós éramos, né, desobedientes, desgarrados, escravos do pecado, de todas as paixões. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, que foi na vinda de Jesus Cristo a nós, quando ele revelou seu grande amor para conosco, o fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E então, né, no verso 5 ele diz que nós não fomos salvos por obras praticadas por nós mesmos, mas segundo a misericórdia de Deus, pelo ato regenerador e renovador do Espírito Santo nas nossas vidas. É o Espírito que nos purifica, que nos lava, que nos redime, né, através da obra de Jesus Cristo. Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então nós somos justificados pela graça. E ao sermos justificados, ele nos torna herdeiros da vida eterna, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E então, Paulo nos diz ainda que todos aqueles que têm crido em Deus devem andar na prática das boas obras, porque nós somos salvos para servir ao Senhor. E devemos evitar discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, que nada nos edificam, pelo contrário, são infrutíferos. Evita também o homem faccioso, o homem que tende a contender, espírito de rebelião, evita essa pessoa, porque essa pessoa é pervertida, vive pecando e já está condenada, segundo a palavra de Deus. E por final, Paulo vai dizer para te encontrar com ele em Nicópolis, né? E aí encaminha Zenas e Apolo, e depois, versículo 14 e 15,
novamente lembra que nós devemos andar na prática das boas obras. Queridos irmãos, dessa maneira nós finalizamos, né, os 3 capítulos da carta de Tito e concluímos mais uma carta, né, mais uma etapa aí na nossa jornada bíblica, nosso estudo bíblico expositivo, versículo por versículo, né, tentando ser o mais claro possível. Claro, irmãos, que cada parte desse texto a gente poderia aprofundar tremendamente. Mas a nossa ideia não é, né, gerar um aprofundamento maior, mas sim de nós termos esse estudo, né, sistemático, termos esse conhecimento, aprendermos, né, aquilo que está entre as linhas desses versículos, desse texto bíblico que a palavra de Deus nos apresenta. Mas com certeza, né, se nós pegássemos um versículo, 2 versículos aqui, nós poderíamos ficar aqui talvez uma semana trabalhando esses temas nessa palavra de Deus. A palavra do Senhor é inesgotável, né? Então, nós temos sempre fonte de beber, é a palavra de Deus. Ok, irmãos? Bem, como nós falamos, eu avisei ontem, o que nós faremos? O nosso estudo bíblico, sistemático, como nós temos feito, expositivo, ele vai acontecer de segunda a sexta, ok? Até então, eu tinha incluído o sábado também, vinha fazendo os sábados, mas eu preciso do sábado, eu estou precisando do sábado para me dedicar a algumas outras coisas e não tenho conseguido, então eu fechei dessa maneira. De segunda a sexta, às 18 horas, nós vamos ter o nosso estudo bíblico expositivo, como a gente vem fazendo. Ok, irmãos? Então, segunda-feira, às 18 horas, nós vamos começar com Filemão, que é um capítulo só, tá certo? Vamos fazer o panorama e depois o capítulo. São apenas 25 versículos, a gente faz ele na segunda-feira. E na terça, a gente começa a Epístola aos Hebreus. Mesmo esquema, primeiro panorama, a gente vai dar um panorama geral e depois vamos estar estudando capítulo por capítulo, ok? Bem, então no sábado nós não teremos, né? No sábado nós não teremos o estudo. No domingo pela manhã, que é às 10 horas da manhã, que é a nossa escola dominical, nós teremos outros estudos, nós teremos outras abordagens, ok? E então provavelmente o pastor Renato vai estar colaborando conosco de manhã ou de noite, né? E vamos estar aí revezando, tá certo? Que legal, tô vendo a Val aqui, olha Val, que saudade, Val, Rodrigo e as crianças, né? E os meninos. Um grande abraço, Val, para você e para toda a sua casa aí. Muita saudade também dos irmãos, estão lá em Goiânia, né? Eu acredito que ainda estejam lá, né? Tá certo, irmãos? Ok? Então amanhã nós não teremos o estudo, beleza? Mas domingo, 10 horas da manhã, estaremos juntos, tá? Estudando a palavra do Senhor. Lembrando que esse domingo é o segundo domingo de maio, é o dia das mães. Então, ainda que você não possa estar com a sua mãe, mas mande uma mensagem bem bonita, grave uma mensagem, chame a ela, né, ali no vídeo, tá certo? Mande um presente para ela, mande entregar lá na casa dela, tá? Então, segundo domingo agora é o dia das mães. Infelizmente não poderemos almoçar aí junto com as mães, aquela reunião familiar que sempre acontece, né? Não vai ser possível, mas é por uma boa causa, pela saúde de todos. Tá bom, queridos? Então, domingo, nosso próximo encontro será domingo às 10 horas da manhã. E às 18 também, o nosso culto de celebração, né? Todos estão convidados a estar conosco. Ok? Um bom final de semana para você, um bom descanso. Deus esteja abençoando a sua vida, te fortalecendo mais e mais na graça e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer a oração final. Vamos colocar as nossas vidas mais uma vez diante do Senhor e que o Senhor esteja nos fortalecendo e aplicando essa palavra em nossos corações e que nós possamos cada dia mais estar firmes na presença do nosso Deus. Lembrando também que os nossos estudos estão sendo publicados também na nossa página do YouTube, ok? Também está sendo publicado lá na página do YouTube. E assim
a gente vai poder ter aquelas pessoas que não têm Face, podem acompanhar pelo YouTube também. Vamos orar então? Vamos colocar diante do Senhor mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Pai de amor e de bondade, pelo nosso encontro nessa noite. Obrigado, Senhor, por podermos compartilhar a Tua Palavra, de estudarmos a Tua Palavra, que é bendita eternamente. Deus bendito, nós queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos que estão conosco, acompanhando os estudos bíblicos, sendo edificados também, Senhor, ao estudarmos a Tua santa palavra em nossos corações. Deus eterno, nós te pedimos pelos enfermos, que visite a cada um, Senhor, tocando nas suas vidas, fortalecendo o seu ser. Abençoa, Senhor, nossa irmã Gleice, ó Pai, toma nas tuas mãos a sua saúde, assim como nossa irmã Helena Mishimoto, seu tratamento, Senhor. Pai querido, seja também com a tua filha, fortalecendo. Nossa irmã Cacilda, Senhor. Nossa irmã Aida, ó Deus, nossa irmã Hilda Guiar. Senhor, fortaleça a cada dia, ó Deus, na força do teu poder. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Dá-nos um fim de semana abençoado, Senhor, e desde já, Pai, nós queremos interceder pelas mães, queremos colocá-las diante do Senhor, queremos te rogar as bênçãos dos altos céus sobre as suas vidas, ó Pai, que o Senhor esteja derramando continuamente as tuas bênçãos sobre cada mãe, ó Deus, sobre cada família, multiplicando, ó Deus, saúde e a graça do Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que tens feito. Fortalece a tua igreja, Senhor, ajuda-nos dia após dia a caminhar na tua presença para a glória e honra do teu nome. Te pedimos assim, Senhor, agradecidos por tudo quanto o Senhor já tem feito e realizado. E cremos que muito mais o Senhor há de operar nas nossas vidas, por amor e para a glória do teu nome. Assim te oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos, queridos. Um grande abraço em todos. Que o Senhor esteja derramando, continuamente a sua graça. Tá bom? Aí a interferência da Mel aí latino, mas faz parte. Estamos em casa, não no estúdio. Tá certo? Então, um grande abraço. Nossa irmã Nahara lembrando aí, olha, as nossas crianças, o Ministério Infantil tem se reunido pelo Zoom aos sábados às 7h30, tá certo? E os nossos adolescentes têm acontecido o encontro às quartas-feiras às 20 horas, 20, 20 e 30, tem sido o encontro aí dos nossos adolescentes. Tem sido uma bênção, irmãos. E já vamos estar programando aí também uma live com os nossos jovens, vamos ver com o pastor Renato, com o Guilherme, aí para a gente estar ajeitando isso aí, quando que nós vamos poder estar fazendo isso, seja pelo Instagram ou pelo Face, vamos estar vendo aí, normalmente o nosso encontro dos jovens é segunda-feira, é uma segunda-feira por mês, mas podemos ver aí qual vai ser o dia, se vai ser na segunda-feira mesmo, e aí nós vamos ter esse encontro aí também com os nossos jovens, tá certo, queridos? Deus abençoe a todos, um grande abraço e um bom final de semana a todos, Um abraço. E as mães, os nossos muito parabéns a vocês aí, Recebam um abraço carinhoso do pastor Zé Carlos e de toda a igreja, toda a primeira igreja evangélica congregacional de Niterói. Vou pedir aos irmãos aí, a Kelly, que posta aqui no Face e no grupo também do WhatsApp, irmãos, pode postar no Face também as fotos do Dia das Mães do ano passado, que nós sempre tiramos aí todos os anos. Nós temos as fotos do ano passado para nós recordarmos aí, lembrarmos, e não passar em branco o Dia das Mães, tá certo, irmãos? Então pedir aí a Kelly, pedir aí a Jorgileia, e a quem tem foto aí, pode colocar aqui no Face, a irmã Nahara, a Cássia, que nós comemoramos o ano passado o Dia das Mães. Pode colocar as fotos, eu tenho algumas fotos também, vamos estar colocando aí no Face, no domingo, vamos deixar para botar no domingo, e tanto no grupo de WhatsApp da igreja, quanto aqui no nosso grupo do Facebook, ok? Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Val, um grande abraço para você, Rodrigo, para os meninos. Deus abençoe a todos, irmãos.